microfone fechado, tá? E quando a gente abrir para os comentários, peço a palavra via chat para a gente poder organizar, tá bom? Quem precisa de certificado, o certificado é entregue pelo e-mail que você usou para a inscrição do site Simpla. E vamos aos convidados de hoje. Hoje a Clínica Horizonte está em parceria com o curso de Psicologia da Factum Faculdade. Então, os nossos convidados são o Dr. Luan Paris, que é psicólogo, especialista em teoria psicanalítica, mestre e doutorando em psicologia. Atualmente, ele é psicólogo clínico e coordenador, professor do curso de psicologia da Factum Faculdade. É membro associado da Sociedade de Pesquisa em Psicanálise e da Sociedade Brasileira de Psicologia. Doutora Eda Maria Mendonça Petersen, psicóloga clínica escolar, especialização em psicoterapia psicanalítica de crianças e adolescentes pelo IEP e sócia-efetiva do IEP, coordenadora da Clínica e Instituto Horizontes, supervisora e docente no curso do Instituto Horizontes e coordenadora do grupo de estudos em psicanálise online pelo Instituto Horizontes. Doutora Magda Martins Costa, psicóloga, psicanalista, especialista na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP, é membro efetivo do CEP de Porto Alegre e membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Docente supervisora clínica no Instituto Horizontes, membro da Associação Livre Psi e coordenadora do grupo de estudos em psicanálise online pelo Instituto Horizontes. São 3 profissionais que estão estudando o atendimento online. Então, mais gabaritado impossível para a gente poder começar, né? Então, vamos começar com o Dr. Luan, então. É uma conversa, né, entre os convidados, mas quando a gente abrir o comentário, peço a palavra via chat, por favor. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Para mim é um privilégio estar nessa quinta-feira à noite com todos vocês, discutindo uma temática super pertinente e principalmente urgente nesse momento da qual nós estamos vivendo, né? Pois estamos ainda num processo pandêmico aqui no Brasil. E então quero agradecer também, né, por vocês estarem aqui, principalmente ao Instituto Horizontes, né, pelo convite. Assim como a doutora Richelle já me apresentou, eu venho, então, desde 2016, estudando, né, a temática da psicoterapia online sobre diferentes perspectivas, mas sempre como eixo central a abordagem psicanalítica, né, ou psicodinâmica nos meus estudos. E eu estou aqui para contar um pouco para vocês, né, nesse primeiro momento, de qual é o panorama que nós temos, né, das perspectivas psicanalíticas, o que teoricamente, né, a gente vem discutindo, tá? E apresentar um pouco desses resultados, né, para tentar aproximar, que é uma das bandeiras da qual eu, juntamente com o meu programa, né, de pesquisa, meu grupo de pesquisa, que é o LAEPS, coordenado pela professora Fernanda Serralta, na Unicinos, né, levantamos no sentido de aproximar a pesquisa da prática clínica. Né? Então, isso é o que eu também venho, né, aqui com vocês discutir. Quando eu comecei, né, o meu mestrado lá em 2016, né, aqui no Brasil a gente ainda nem tinha a aprovação da psicoterapia como uma prática que poderia ser, né, realizada pelos psicólogos brasileiros, mas nós tínhamos então a possibilidade de orientação psicológica online, né, de até 20 sessões. Isso era o que estava estabelecido na Resolução 11 de 2012, algo que talvez tenha demorado, né, para vir a mudar, porque mudou em 2018, mas a gente já sabia, né, desde aquela época, né, desde lá de 2016, que é o período que eu estou me referindo, que muitos psicólogos já praticavam a psicoterapia online, inclusive já praticavam antes disso, principalmente, né, naqueles casos em que começavam com os seus pacientes no consultório, né, dito tradicional, e muitas vezes o paciente viajava, ia fazer intercâmbio, ou por diversas outras necessidades, gostaria de continuar os seus atendimentos online, seus atendimentos, e, né, então faziam essas combinações. Naquele momento, então, 2016, o Conselho, né, Regional de Psicologia começou a promover grupos de trabalhos, né, de discussão sobre uma possível mudança na legislação, e eu participei junto com a professora Maria Adélia Pietá e com algumas outras pessoas aqui do Rio Grande do Sul, naquela época, de poder, então, formular documentos para que pudesse ser enviado ao Conselho Federal de Psicologia para que houvesse essa
modificação na prática. E foi, né, logo depois isso sucedeu em 2016, 2017, até que em 2018 nós temos, né, uma resolução que parcialmente vigora nesse momento, né, permitindo não só os processos de intervenções online, mas assim como outras atividades como avaliação psicológica, supervisão, né, e seleção de pessoal. O processo, talvez, né, a situação pandêmica imposta, né, na nossa nesse momento, né, na nossa sociedade, talvez venha a trazer a prática, né, para um cenário, né, para um momento do qual talvez possivelmente a gente demoraria mais para começar a, de fato, né, investir e ampliar, né? Então, assim, era uma prática que vinha sendo emergente e que agora, né, 2020 tornou-se, né, tomou-se um processo de extensão, né, gigantesco, porque muitos profissionais, é claro, né, se viram obrigados, né, a repensarem as suas práticas profissionais em decorrência da pandemia da Covid-19. Era interessante, né, notar, principalmente das pesquisas que a gente vinha fazendo no nosso grupo e até outros movimentos, né, de que internacionalmente a psicoterapia online ela já era praticada em diversos países com resultados muito prósperos. Nós temos, por exemplo, pesquisas, né, de revisão sistemática com meta-análises, que seriam as pesquisas padrão ouro, né, no caráter científico, desde 2008, demonstrando a efetividade da psicoterapia online, né, demonstrando para quais públicos ou grupos esse tratamento de fato continham evidências, né, e lá em 2008 a gente já encontrava evidências para aqueles pacientes com algum transtorno de ansiedade, com transtornos depressivos, com compulsão alimentar, e muitos estudos seguiram a linha de investigação, principalmente dos pacientes ansiosos, né? Propondo, por exemplo, né, nessas discussões, de que esses pacientes se beneficiariam ainda mais dessas intervenções, porque o medo inicial de ir até um consultório, né, de enfrentar possivelmente as suas fobias, seria muito menor por já estar em casa, por estar num ambiente acolhedor, e daí sim depois, né, possivelmente viria para ir ao consultório. Então, as pesquisas ainda assim, né, nesse momento, né, eram muito voltadas para pacientes ansiosos no contexto online. A gente quase não tem, nesse momento, né, pesquisas falando de pacientes que possam ter alguma patologia voltada para a organização da personalidade, né, que seriam patologias mais graves e severas, mas, de modo geral, quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê, né, certos benefícios desse tipo de intervenção. Aqui no Brasil, né, especificamente, nós percebíamos, né, conversando com colegas, e as pesquisas também vinham demonstrando que os terapeutas, especialmente aqueles que eram de orientação psicodinâmica, tinham muita resistência, né, no uso das tecnologias, no uso de propor intervenções psicológicas online. E nos discursos, tanto nacionais, das nossas pesquisas, quanto da literatura internacional, muitos terapeutas e psicanalistas defendiam que a terapia online não seria mais do que um cobre das psicoterapias, né, comparado à psicanálise. Ainda, muitos psicanalistas defendiam, tá, e defendem, temos estudos sobre isso, de que na terapia online, né, o paciente nunca vai poder experimentar a pulsão na sua totalidade, porque ele nunca vai ter um terapeuta do qual ele vai, por exemplo, poder chutar ou abraçar. É bem isso que as pesquisas vinham dizendo, né? Porque haveria uma tela que impediria essa relação por completo, tá? E então, né, pensando nessas pesquisas, eu decidi entender um pouco mais como é que funcionava a psicoterapia online, por um lado, né,
desse cabo de guerra havia uns terapeutas que eram veemente contra as intervenções online e de um outro, né, um grupo que era favorável, né, demonstrando, por exemplo, por meio de algumas evidências, de que a relação terapêutica, né, e as escolas, por exemplo, relacionais da psicanálise, conseguiriam, por exemplo, dar conta de uma explicação teórica no entendimento desses pacientes. Né? E então muitos estudos vieram propondo de que modelos relacionais, né, modelos psicanalíticos relacionais seriam bem estruturados ou até bem investidos, né, nesse momento de intervenção. Então, no meu mestrado, né, basicamente, eu fui trabalhar com entrevistas com terapeutas que já atendiam online para estudar, então, como eles atendiam, né, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, e quais eram os impactos na técnica psicanalítica que seriam decorrentes do uso dessa tecnologia. E os resultados foram muito próximos dos que eu já vim contando para vocês, a resistência dos profissionais, o medo de contar que fazia terapia online no momento em que a terapia online não era permitida, digamos assim, né? Mas quando contavam, né, ou relatavam sobre os seus casos, a gente já percebia na pesquisa, né, tratamentos bem-sucedidos, digamos, né, neste contexto. Tá? No doutorado, então, do qual eu estou num processo de finalização, nós decidimos, então, eu e a minha orientadora, a não mais estudar a experiência dos terapeutas, mas agora estudar efetivamente, né, as terapias. Então, nós selecionamos um grupo de terapeutas com experiência e com formação, né, em psicoterapia psicodinâmica, né, com diferentes idades, com tempo de formação distintos, né? Então participaram dessa pesquisa, né, 3 terapeutas, e nós oferecemos a um grupo de 10 pacientes tratamentos psicanalíticos online, né, que começaram e terminaram totalmente à distância. Tá? Então, na minha pesquisa de doutorado, nós tivemos, né, 240 sessões a serem analisadas para tentar entender de como é que se dão esses processos psicoterapêuticos, se de fato a psicoterapia psicanalítica online funciona e como, né, ela funcionaria. Então, desses, né, pacientes que participaram da pesquisa, semanalmente eles eram atendidos em psicoterapia online, tá? Por uma psicóloga que acompanhou durante todo o tratamento, e esses pacientes, então, receberam uma intervenção psicanalítica, né? Fizeram a psicoterapia pelo prazo de 6 meses, né? Isso era o limite de tempo que nós tínhamos, porque a pesquisa, infelizmente, a gente não pode, né, deixar, né, em aberto as intervenções, porque nós temos um tempo, né? Um doutorado tem 4 anos, a gente precisa analisar dados e tudo mais. Mas, então, nessas pesquisas nós pedíamos, né, que semanalmente as pacientes respondessem, né, a instrumentos que avaliavam a mudança de sintomas ao longo de cada sessão, a aliança terapêutica entre paciente e terapeuta, que os terapeutas preenchiam também, né, como se fosse um prontuário desses pacientes, e também preenchiam um instrumento sobre a aliança terapêutica, né, como eles estavam vinculados, né, a esses pacientes. E esse instrumento, para vocês conhecerem, né, que é o Inventário da Aliança Terapêutica, que é um instrumento proposto, né, pelo Bourdieu, tem 3 dimensões. A gente avaliava vínculo, né, que é basicamente a relação de confiança e apego, o acordo nos objetivos do tratamento e o acordo nas tarefas de um tratamento psicanalítico, como, por exemplo, uma das tarefas seria a associação livre, né, associar livremente. Tá? E juízes do grupo de pesquisa, então, visualizavam esses tratamentos por meio das gravações, porque todas as sessões foram gravadas em áudio e vídeo, boa parte dessas sessões foram transcritas, e nós analisávamos por meio de instrumentos sistemáticos o que aconteciam nesses processos terapêuticos.
né? Como é que se estabelecia a relação terapêutica e o que terapeuta e paciente, né, faziam para que esse processo acontecesse. O que nós encontramos, né, de características gerais dos processos terapêuticos era de que essas terapias eram, por exemplo, permeadas principalmente sobre discussões da vida atual e de situações relacionadas à autoimagem desses pacientes, tá? Como eles se viam, tá? Situações, a vida atual, né? Como eu já disse para vocês. Outros pontos que eram foco de discussão eram a reconstrução também de elementos da vida infantil ou de situações da infância com as situações do momento da vida atual. Além disso, né, haviam, então, né, informações que demonstravam que paciente e terapeuta, né, trabalhavam num modelo cooperativo, o terapeuta transmitia uma sensação ou uma aceitação não crítica do seu paciente e que o paciente, por sua vez, né, trazia temas e materiais significativos, né, para o tratamento. O paciente era colaborativo e que as interações, no modo geral, né, se tornaram bem exitosas. Conforme nós fomos analisando cada uma dessas sessões, nós observamos que num tratamento de 24 sessões, que foi o apresentado, né, para essas pacientes, mais da metade das pacientes, 6 das 10 pacientes, tiveram redução em 50% dos seus sintomas a partir da 6ª sessão, né? Então, é um resultado interessante, né? Já que muitas vezes um dos objetivos é realmente a redução de sintomas, né, de tratamentos psicoterápicos. E o interessante é que de todo esse grupo de pacientes, né, 9 das 10 pacientes, elas tiveram uma melhora clinicamente significativa, ou seja, elas sofriam significativamente quando iniciaram o tratamento em termos de sintomas, tá? Como sintomas de ansiedade, de depressão, e que ao final do tratamento elas passaram para um grupo que não é clínico, ou seja, elas estavam no grupo que é o que a população em geral, né, quando não tem um sofrimento psicológico está, que é o que a gente chama de grupo não clínico, tá? Um outro dado que nos chamou muito a atenção desses pacientes foi também uma avaliação que a gente faz por meio de um instrumento que se chama o método do relacionamento central conflituoso. Esse instrumento, que é o CCRT, que tem o seu acrônimo, ele foi desenvolvido por Luborsky, que é um psicanalista, junto com um grupo, né, de trabalho deles na Universidade de Penn. E esse instrumento basicamente visa operacionalizar o padrão transferencial dos pacientes, ou seja, ele operacionaliza a transferência, né? E o que a gente percebeu é que mesmo em 24 sessões, que é um número, né, relativamente pequeno de sessões ou baixo, né? Talvez até mais voltado para uma psicoterapia breve, se nós formos pensar, né? Que é, na verdade, o modelo que a gente acabou adotando. Esses pacientes transferencialmente saíram de modelos de transferência negativa, né, para modelos transferenciais mais positivos, né? Que o instrumento vai dizer, então, que o relacionamento central conflituoso, ou seja, o relacionamento interpessoal destes pacientes no início do tratamento era muito mais negativo e ao final do tratamento era muito mais positivo, tá? Isso era dados que nós fomos encontrando por meio de instrumentos empiricamente validados, tá? Num panorama geral, nós também avaliamos a aliança terapêutica e um dos dados, né, mais qualitativos, que em breve já vai estar disponível para vocês, alguns desses estudos, era de que os pacientes percebiam o estabelecimento de um vínculo terapêutico, da aliança terapêutica, muito mais rápido e precoce do que os terapeutas. Interessante que os terapeutas demoravam mais para perceber, se sentirem vinculados do que os próprios pacientes, né? Mas, de modo geral, na pesquisa, a gente não encontrou diferenças
significativas entre a percepção do terapeuta da percepção do paciente. Ou seja, eles percebiam, né, todos esses elementos da aliança terapêutica de modo igual, mas quando a gente olhava para os cálculos, né, ou para as análises qualitativas, daí num segundo momento, pacientes se percebiam muito mais vinculados aos seus terapeutas mais rapidamente do que os próprios terapeutas, né? Então, o que será que tem dos terapeutas aí que tem demorado, né, ou dos terapeutas, né, quanto à tecnologia, ou daqui a pouco dos terapeutas quanto à própria dupla terapêutica, né, que tenha esse, talvez, descompasso entre as percepções, né? Isso talvez a gente possa discutir, né? O fato é que, embora a gente, né, tenha esse boom e essa prática emergente da psicoterapia online, isso não é muito novo nas discussões, né? A gente tem estudos que vêm falando sobre práticas à distância desde a década de 50, né? O Leon Saul, que era um psicanalista, escreveu o primeiro estudo em 1951 sobre análises por telefone e preocupações que ele tinha naquele momento sobre, por exemplo, neutralidade, sobre características dos pacientes, sobre manejo do risco da terapia online, né? Lá em 51 são dúvidas que às vezes a gente, né, se pega perguntando hoje, tá? Quem são esses pacientes, por que eles buscam terapia online e não buscam terapia presencial, né? Como é que a gente maneja risco, né? Qual é o tipo de viabilidade técnica que a gente vai fazer, que isso dá quase uma discussão para uma outra quinta, né, psicanalítica, que eu não vou me aprofundar aqui. Mas, de modo geral, só para vocês terem, né, esse panorama da pesquisa, o que a gente encontra de resultados é de que a gente pode dizer, né, com certa cautela, de que a psicoterapia psicanalítica online, de fato, né, funciona bem, tem resultados bastante prósperos, isso é o que a pesquisa tem demonstrado, e principalmente porque, né, pacientes, por exemplo, dessa pesquisa, né, que é a do meu doutorado, diminuíram sintomas, né, tiveram mudança no seu relacionamento central conflituoso, né, a gente percebeu dados de aumento da expansão mental ou da flexibilidade desses pacientes, que é claro, né, eu digo para vocês com alguma cautela, porque a gente avaliou 10 pacientes, né, então é uma amostra pequena. Mas, de modo geral, esses seriam alguns dos dados que eu queria trazer para vocês, até para a gente depois abrir para discussão e poder aprofundar, né, algumas temáticas com as colegas. Tá? Então tá, muito obrigada, Luan. Acho que foi muito rica a tua fala, né? Boa noite a todos. Bom, eu vim hoje falar um pouquinho sobre atendimento de crianças remoto, né? Acho que é um assunto que está, assim, super atual e necessário, né? A gente, quando passou a clínica do presencial para o remoto, não foi em muitas situações, na maioria delas, talvez por desejo de ambas as partes, mas por necessidade de dar continuidade, então, aos tratamentos, né? A gente está, então, vivendo esse momento atual, né, que já faz 7 meses, então, né, aonde acredito que os terapeutas de crianças se questionaram muito, né, o que a gente faz lá logo no início. Então, assim, fechou tudo, a recomendação do conselho era que os atendimentos passassem para modalidade online, né, que não teria escola aberta, o isolamento social indicado, e acredito que muitos terapeutas, né, no início pensaram, bom, talvez sejam só 15 dias, dá para esperar 15 dias, aí os 15 dias viraram um mês, viraram 2 meses, né, e penso assim que se teve que repensar uma série de coisas, né, revisar conceitos, revisar disponibilidade interna, né. Então, assim, quando eu pensei, assim, a gente estava organizando o encontro e pensando, né, no que poderia se abordar, se pensou, então, de eu falar um pouquinho sobre o atendimento infantil nesse momento, né, pensar um pouquinho nessa situação, então, que está
estamos todos vivendo, as crianças também, né, de perdas de convívio, atividades sociais, atividades educativas, viagens, enfim, né? E, por outro lado, também famílias com ganhos, né? Porque puderam também ter um maior tempo com seus filhos, né? Para os seus filhos foi importante. Quantas crianças que a gente vê, às vezes, que passavam um dia na escola, não tinham rotina de poder ficar em casa, né? Então, né, é um momento... Se a gente vai pensar com potencial traumático, não quer dizer que seja traumático para todos, né? O que vai acontecer depois, nós não sabemos, nós estamos tendo que avaliar também agora uma retomada dos atendimentos presencialmente, né? Algumas situações talvez fiquem daqui para frente só no remoto, ou então no modelo híbrido, né? Mas acredito assim que a gente tem que se perguntar muito, né, quando atendemos então as crianças de forma remota, né, como vai se dar esse tratamento, né? Ele tem muitas similaridades com atendimento de adultos, mas ele também tem muitas particularidades, né? E acho que a gente tem muito pouco ainda material de escrito, né, de atendimento de crianças, né? Eu acho que a gente está começando a produzir, começando a pensar, né? Mas a gente não pode desconsiderar que nessa situação toda, né, houve um grande sofrimento psíquico para as crianças, né? Algumas crianças até pela própria capacidade que têm de lúdica, de brincar, né? Pode ser que daqui a pouco não tenham mostrado muito esse sentimento, né? Mas ele apareceu, a gente pode conversando com famílias, né? Enfim, né? Com adultos que têm crianças em casa, relatam, né? Então, sintomas como ansiedade, choro, medos, movimentos mais regressivos, né, nesse período da pandemia, né? E a gente não pode, então, deixar de considerar que temos que olhar muito para como ajudar essas famílias, né, que não, então, podiam vir presencialmente nos atendimentos, né? Acho que agora a gente está num outro momento de começar a retomar alguns atendimentos presenciais, mas com ainda muitas famílias optando por ficar no atendimento remoto, terapeutas optando por seguir atendendo, então, de forma remota, né? Então, assim, trouxe essas questões para a gente começar a pensar um pouco, né? A gente segue tentando compreender, através do vídeo, né? O que a criança está querendo nos dizer, como a gente tenta compreender no presencial também, né? Na atitude dela, na forma como ela se mostra, nos brinquedos que ela propõe, né? Então, assim, eu tenho vivenciado alguns vários atendimentos remotos, tenho achado extremamente rico, né? Acho que bom ouvir, assim, o retorno do Luan, né, sobre a pesquisa, porque acredito que já me interessava pelo atendimento remoto antes, já atendia, já tinha feito inscrição no EPSI, já atendia, né, online, e é muito bom ouvir, assim, que isso está sendo cada vez mais validado como uma experiência rica e enfim, né, que dá bons resultados, né. Eu organizei um materialzinho para a gente conversar algumas coisas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Fiz umas recomendações, né? Quero dizer, assim, que isso vocês estão vendo? Tá aparecendo? Tá. Isso é muito consequência também do que a gente vem estudando, do que a gente vem assistindo, né, de outros colegas, outras instituições, o que a gente vem estudando no grupo de estudos, né, e então, assim, queria dividir com vocês, né, acho que não está completo, acredito que depois desse nosso encontro, talvez a gente acrescente outras recomendações às que a gente fez, né,
Então, assim, essas recomendações são mais gerais, mas quero que a gente pense nelas também, assim, direcionadas para o atendimento infantil, tá? Então, primeira coisa, né? A gente precisa se inscrever na plataforma do Conselho de Psicologia, no EPSI, né? Avaliar a sua disponibilidade para essa forma de encontro. Nem todos se sentem à vontade em utilizar a tecnologia da informação e comunicação. De novo, eu penso assim, né? Antes da pandemia, a gente tinha a opção de fazer ou não fazer o atendimento dessa forma, né? Na chegada da pandemia, ou a gente fazia ou a gente não atendia, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa avaliar muito, a disponibilidade para essa forma de atendimento, né? Lembre-se que o seu próprio tratamento, análise ou psicoterapia é fundamental para dar conta dos próprios conteúdos que os pacientes mobilizam. Estude e supervisione. Ainda não temos uma vasta produção científica neste campo, mas muitas instituições e profissionais oferecem um espaço de questionamento e investigação sobre o assunto. Conheça as diferentes tecnologias que podem ser usadas para atendimentos remotos. Veja com qual você se identifica mais e tem mais facilidade de manusear. Informe-se sobre as melhores garantias de sigilo e confidencialidade. Escolha um local adequado para realizar o atendimento com privacidade e segurança, com uma boa e estável conexão de internet e iluminação adequadas. A distância entre você e a tela deve ser suficiente para que não fique nem muito perto, pois, né, o seu paciente verá o seu rosto muito grande, né, e nem tão longe que a sua imagem e o volume da sua fala não fiquem comprometidos. Trabalhe aliança terapêutica com seu paciente e com a família deste, principalmente se for um atendimento de crianças e adolescentes. Faça um contrato ou recontrato claro, que além das questões que precisam estar acertadas, contemple situações como compartilhamento da responsabilidade com o setting, o que acontece se a conexão cair, e outras situações que podem ocorrer fora do previsto, né? Avalie a real possibilidade deste atendimento ocorrer de forma remota. Nem todos os pacientes podem ou devem ser atendidos desta maneira. Há casos onde há contraindicação desta forma de atendimento. Ter uma boa bagagem de estudo de autores clássicos que orientam sobre a técnica psicoterápica e saber que haverá situações onde as adaptações deverão ser feitas. Combine como será a dinâmica do atendimento, por exemplo, que o paciente chame seu terapeuta no horário da sessão, como proceder caso o terapeuta atrase um pouquinho, não atenda, né, na hora em que o paciente chama, né? Combine como serão as faltas, os atrasos, né? A gente tem visto assim que as coisas no online vão funcionar muito também de acordo com algumas combinações que a gente faz no presencial, né? Podem acontecer ajustes necessários. Avalie de forma responsável cada um deles, levando em conta o conteúdo inconsciente implicado nisto. Trabalhe com a possibilidade de o paciente não conseguir evitar que o conteúdo da sessão vaze. E isso é muito importante da gente pensar nos atendimentos com crianças. O cuidado e a responsabilidade pela manutenção do setting passam a ser compartilhados nas situações remotas. Nessa modalidade, nós não temos como garantir 100% de possibilidade de sigilo, devido aos fatores externos e os riscos da ferramenta escolhida, né? No consultório, a gente tem mais controle, no consultório físico, né? A gente tem mais controle sobre essas questões de sigilo, de som, enfim, né? Deixe seu aparelho celular estável e combine que o paciente também deixe o dele. Isso facilita o conforto visual se você utilizar essa forma de aparelho para sessões. A gente fica com as mãos livres, né? Se a gente não tem que segurar o celular com a mão, né? Nem todos os pacientes farão as sessões por vídeo. Alguns usarão voz, e isso pode facilitar a proximidade com que se vivencia no atendimento presencial. Lembre-se de fazer um intervalo entre as sessões. Isso evita que um atendimento interfira no outro e lhe possibilita sair da posição em que você se encontra, caminhar,
mudar a vista do cenário. O que a gente nota, né? Que a gente começa a atender, e quem atende um paciente atrás do outro, né? Se não se policiar um pouquinho também, pode ser que passe sentado um turno inteiro, né? Então, isso é um cuidado com a gente, né? De fazer um intervalinho, de levantar, coisas que a gente faria no presencial, né? Quer dizer, nem que fosse até acompanhar o paciente até a porta, enfim, né? Contar com uma rede de apoio para situações de encaminhamentos emergenciais é muito importante. Ter o contato de familiares pode ser fundamental para situações de risco durante o processo de tratamento. As resistências, os silêncios também estarão presentes. Acredite que o processo transferencial pode ocorrer da mesma forma nos atendimentos online. E confie na sua contratransferência. Ela é uma ferramenta muito importante também no atendimento online. Então, nos atendimentos com crianças, além desses fatores, é muito importante lembrar que, né, é muito comum que crianças que se encontram antes da latência não consigam fazer as sessões online sem a presença de um adulto responsável. Já as que estão na latência apresentam maior possibilidade de atendimento, similar ao presencial, e de se responsabilizarem também pela manutenção do setting, né? A gente vê muito, assim, as crianças dizendo, agora é meu horário, fecha a porta, vou lá fechar a porta, né? Isso é muito rico, assim, e eles têm muita voz nessa questão, né? Com situações onde seja muito difícil para os pais não participarem das sessões dos filhos, né? Pode-se combinar um tempo para que eles tenham contato com o terapeuta. Pois no atendimento presencial, isso geralmente ocorre na chegada e na saída da criança do consultório, né? Então, a gente vê crianças maiores, às vezes, né, que já entram sozinhos, já conectam, já chamam o terapeuta, e às vezes a gente corre o risco de passar muitas semanas sem esse contato com os pais, né? E acho que acolher essa demanda dos pais também é muito importante para a manutenção, então, do atendimento, né, com as crianças. Lembre-se que o terapeuta está dentro da casa do seu paciente. E isso nem sempre é confortável para a família. Não? Então, às vezes a gente está vendo, né, coisas que a família não gostaria de mostrar, não gostaria de expor, né? Porque as crianças também, às vezes, querem sair com o celular pela casa, querem mostrar alguma coisa, Então, a gente tem que, né, cuidar muito da nossa curiosidade, né? Que é o próximo item. Pode ser muito tentador querer conhecer a casa, a família, os bichos de estimação. Entenda de quem é a demanda para que essas coisas aconteçam. Se é do paciente nos mostrar ou se é da gente espiar, né? Fiquem atentos à segurança das crianças durante o atendimento, pois podem se desorganizar. Tenha o contato dos responsáveis, caso seja necessária alguma intervenção além da nossa fala, né? Às vezes só a fala não contém, né? Avalie a capacidade lúdica do seu paciente. Ela é muito importante para que a criatividade surja no atendimento. Tenha você também capacidade criativa para brincar online. Saiba que as crianças são nativos digitais. Conheça a linguagem delas. E tenha autorização por escrito dos pais ou responsáveis para realizar o atendimento de forma online, né? Então, assim, pessoal, escrevemos algumas recomendações, né? Acredito que depois da nossa conversa hoje vamos acrescentar outras, né? Essa ideia de também podermos conversar sobre o atendimento, né? Agora eu vou passar um pouquinho para a Magda conversar também, tá? Obrigada. Tá sem som, Magda. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer encontrar tantos rostos conhecidos, assim, né? Escutar o Luan, a Eda, pensar a questão, enquanto eu ouvia o Luan,
pensar a importância da pesquisa, né? Dessa pesquisa e dessas pesquisas que tu vens fazendo, e outras também que tu trouxeste, né, da professora Pietà, não é? A respeito, eu me lembro de ter lido alguns textos dela, principalmente sobre relação terapêutica, não é? Em 2014, começando, então, essa discussão, e da importância deste trabalho, embora, quando eu te escute, fique um certo estranhamento, assim, porque a análise de algo que, quando nós estamos envolvidos, entregues nesse trabalho, é como bom, nós não pensamos em todas essas questões, né? Nestas avaliações desta forma. Então, fica bem rico te escutar e poder pensar por este outro vértice, olhar para o que acontece dentro da análise a partir dessas pesquisas, que me parecem bem importantes para validar também estes trabalhos que são feitos. Né? Embora me parece que o clima, o que acontece na análise, eu fico pensando, não só na online, mas na presencial, o quanto a presença do observador, do pesquisador, também levam questões a serem pensadas aí, né? Levantam questões a serem pensadas no que tu trouxeste. Eu pensei em trabalhar aqui com vocês, hoje em trazer, muito a partir do que a Eda e eu estamos trabalhando no grupo, que já vínhamos estudando individualmente pelo interesse em atendimento online, a Eda no atendimento de crianças, de adultos, e eu principalmente no atendimento de adultos e, a partir da pandemia, no atendimento também de adolescentes. Eu não tenho a experiência, ou não houve oportunidade do atendimento online com crianças. Né? Tenho discutido e escutado muito a partir da experiência de outros colegas, mas não tenho tido esta experiência. Porque no início da pandemia, que nos pegou a todos de surpresa e nos levou em massa, nos arremessou para esse atendimento online, eu percebi uma diferença importante em estar atendendo esses pacientes. Eu acho que é uma questão interessante de se discutir também. Todos esses pacientes, como a Eda colocou anteriormente, online, né? E num certo estranhamento em atender pela tela. Né? Eu sentia muita falta, ainda sinto, da presença do paciente, né? E de tudo aquilo que acompanha e que faz parte do nosso setting no consultório, onde nós temos um tempo e um espaço até nos preparamos na ida para o consultório, ao recebermos cada paciente, ao prepararmos, não é? Então, também esse espaço e num tempo de nos prepararmos na despedida e na transição de um paciente na recepção de outro paciente, né? Da transição entre o atendimento de um paciente e outro. No início, eu procurei atender como atendia no consultório, eu digo assim, em termos de horário. Eu já percebia que havia uma diferença importante nesse atendimento. Até pelo que nós já vimos
de alguma forma, estudando, né? O Ricardo Carlino tem um livro sobre psicanálise à distância, que é muito interessante, que foi escrito em 2010, onde ele traz da experiência dele na Argentina, no México e no grupo de estudos que depois fez parte também o Asbed Arian e outros psicanalistas argentinos e mexicanos. Ele vai trazendo do quanto já havia o interesse de alguns psicanalistas muito antes da pandemia nesse atendimento online. O próprio Fernando, me lembro de ter trazido também algumas questões em outras discussões, não é, Fernando, a respeito do atendimento online, mas o quanto para muitos psicanalistas ainda podia parecer como uma certa transgressão ao que estava sendo colocado. Porque, diferente do Conselho Regional de Psicologia, como a Eda colocou ali, que vai se manifestando, digamos assim, e vai trazendo algumas orientações a respeito do atendimento online, autorizando, essa discussão ainda estava acontecendo dentro das instituições psicanalíticas, né? Com alguns psicanalistas, então, trazendo e escrevendo sobre a sua experiência, mas nós podemos considerar que nós não temos tantas produções teóricas, ou muitas produções teóricas ainda, a respeito da psicanálise online. É algo que provavelmente, a partir de agora, vai se constituir, vai se acelerar este processo. O Carlino traz, inclusive, no início, no livro, aquela poesia do Antônio Machado que diz: caminhante, o caminho não se faz... Caminhante, são tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz-se o caminho ao caminhar, não é? E que nós podemos pensar que também a psicanálise online, embora ela tenha todo esse aparato, todos os conceitos da psicanálise, seja que a gente pode, né, é psicanálise o que nós estamos fazendo, é algo que nós estamos construindo na nossa clínica na medida em que nós estamos fazendo esta clínica. Então, para algumas pessoas, isso começou algum tempo atrás, há 10 anos, 20 anos, como coloca o Carlino. Para outros, é muito recente. Eu considero que, na minha clínica, embora tenha começado há alguns anos, isso é muito recente. Ainda me desperta muitas dúvidas, muitas questões, então, e da importância de nós podermos discutir isso com os pares, nas nossas instituições, de abrirmos grupos de estudos para pensarmos essas questões, de como fica, mesmo que o Freud o Freud coloca desde os escritos sobre técnica psicanalítica, o quanto da importância da frequência, da regularidade das sessões, dos horários, do uso do divã, da associação livre, da abstinência, da neutralidade, resistências, transferências, e vamos percebendo que na psicanálise online, muitos desses conceitos se mantêm e nós trabalhamos com a comunicação de inconsciente para inconsciente. Nós trabalhamos com a disposição de mente, com a nossa disposição de mente e com um setting internalizado da importância desse enquadre
que temos internalizado, né? Da regra fundamental da associação livre, do quanto convidamos os pacientes, mesmo online, a seguirem nessa regra. Então, nós trabalhamos com esses conceitos básicos, com aquilo que o André Green vai chamar de estojo protetor, não é? Do nosso trabalho psicanalítico, que vai ser a associação livre, a atenção flutuante, a escuta flutuante do terapeuta, do analista, em relação ao que o paciente traz, a escuta do inconsciente desse paciente. E na medida em que a psicanálise vai evoluindo, que além da escuta, da comunicação de inconsciente para inconsciente, que o Freud traz inicialmente, nós passamos também a cuidar da comunicação intersubjetiva, não é? Do que está acontecendo no intrapsíquico, no nosso intrapsíquico, enquanto analistas, no intrapsíquico do paciente, e desta relação que se estabelece, do que acontece, como vai desenvolvendo o casal Beranger também, e posteriormente Ferro e Ogden, nesse campo analítico, nesse campo dinâmico, e do quanto esse campo dinâmico ele vai se estabelecendo também no atendimento remoto, né? Nesse encontro que acontece mediado pelas tecnologias de informação e comunicação, né? No início, então, eu estava colocando que eu inicialmente segui os mesmos horários do consultório e me dei conta que precisava de um espaço maior, porque eu sentia um cansaço bem maior no atendimento online, uma exigência e uma dificuldade logo no início, com tantos atendimentos, de manter a atenção flutuante. Eu não sei como foi para vocês, não é? Mas isso, na medida em que eu fui me acostumando com os atendimentos, então, na sequência, dando um espaçamento maior para esses atendimentos, para que eu pudesse também estabelecer esta rotina de poder separar um atendimento do outro, de construir esse espaço de transição também, que a gente acaba inicialmente perdendo ou eu senti dessa forma, no atendimento online, diferente em tempos de pandemia, quando todos os atendimentos passam a ser online, diferente do atendimento online antes da pandemia, que nós atendíamos um paciente online, depois atendíamos 3, 4 pacientes presenciais e aí um outro paciente online. Esse atendimento era feito no consultório, né? Então, dentro desse espaço, desse enquadre, aqui nós estávamos, como a Eda falou, com uma outra privacidade, onde já tínhamos um certo, onde a responsabilidade do setting era nosso, onde nós nos colocávamos, como diz o Laplanche, né? Como guardiões do setting.
no momento em que se passa a compartilhar essa responsabilidade, então, com os pacientes, em que se convida os pacientes para que possam ter um espaço privado, onde se faz um recontrato, então, dessas combinações, para que possam ter um espaço privado, com segurança, com tranquilidade, para que se possa estabelecer o trabalho analítico, não é? São alterações importantes que nós precisamos também de um tempo para podermos trabalhar com mais tranquilidade, para que a escuta flua, não é? Siga flutuante como anteriormente. E com o tempo, nesses 7 meses, se vai percebendo, né, isso tem aparecido nas nossas discussões, o quanto é possível, sim, o quanto os pacientes trazem sonhos, o quanto os pacientes, o quanto a transferência contra transferência vai se estabelecendo, o quanto alguns pacientes que nos provocavam sono em alguns atendimentos seguem nos provocando, às vezes, alguma dispersão. Então, vou percebendo nesse tempo de trabalho o quanto essa condição, esse setting, esse enquadre, ele é possível de ser estabelecido no atendimento remoto. Eu acho que essa era uma questão importante, assim, para colocarmos que aquilo que nos surpreendia inicialmente, né, e que nos convocou de muitas formas a lidar com esse novo, na medida em que segue o nosso trabalho clínico, ele é possível de ser restabelecido, né, e de dar continuidade. Eu percebo uma diferença importante entre os tratamentos que a gente possa considerar como híbridos, que nós já vimos atendendo online no consultório, daqueles em que não se conhece ainda, em que desde o início o encontro é remoto. Eu percebo assim que os pacientes eles se colocam com uma maior rapidez, digamos, no atendimento, que desde o início se propõe remoto. Enquanto que parece que nós temos um tempo maior no paciente se dar a conhecer no atendimento presencial, no remoto, e algumas pesquisas, inclusive da Pietà, trazem isso, né? Que essa relação terapêutica ela se estabelece mais rápido. Tá? Então, eu acho que principalmente a questão do setting, né? E do quanto cada dupla vai construindo e constituindo, assim como no atendimento presencial, a sua forma de trabalhar no atendimento online. Não.
Bom, basicamente era isso que eu gostaria de trazer assim para nós discutirmos mais desse enquadre, do setting, destas alterações que acontecem e também daquilo que se mantém, né? Porque o cerne, os principais conceitos psicanalíticos, eles se mantêm no atendimento remoto. Então, Magda, mais alguma colocação? Acho que na medida em que a gente for discutindo, eu vou colocando, pode ser? Então, vamos abrir para o chat, para o pessoal pedir para fazer os comentários. Enquanto o pessoal se organiza, eu queria fazer uma pergunta. Se existe um desgaste maior do terapeuta nesse tipo de atendimento? Porque eu sinto que sim, por uma questão de foco, né? E a gente, tem uma possibilidade no consultório de se espalhar, olhar para os lados e se espalha no ambiente, e todo o ambiente do consultório é do terapeuta. E no online, esse retângulo aqui é complicado. Eu me sinto bem presa, assim. O que vocês acham disso? Na minha experiência, assim, eu entendo que sim, que há um desgaste maior, é como se nós exigíssemos mais de um determinado polo perceptivo, digamos assim, não é? Da nossa visão, da nossa, principalmente, audição, da nossa escuta, não é? E a escuta é o que... E a nossa escuta analítica que vai constituir e possibilitar a constituição desse espaço analítico, né, basicamente. Richelle, tu sabe que eu... Diga. Perdão, Magda, achei que tu já havia finalizado. Pode falar, depois Isso é uma pergunta que vários terapeutas questionam em diversos momentos sobre esse, né, cansaço que parece que nós sentimos ao final, né, dos tratamentos online, que muitas vezes não é da mesma forma nos tratamentos ditos presenciais, né? Eu também me sinto, talvez, né, posso dizer, muito mais desgastado quando atendo online, parece assim, uma sensação de cansaço, do que quando eu estou, né, nos atendimentos presenciais. Vou trazer um pouco, né, do que, assim, o que a pesquisa diz também, né, até para embasar as nossas discussões. Tem um ramo da psicologia, que é a psicologia cognitiva, né, que estuda, então, os processos cognitivos, que já tem demonstrado resultados que, de fato, né, trabalhar usando ou mediado pela tela do computador força mais o que eles chamam da atenção concentrada, exige mais da nossa atenção concentrada. Logo, nós nos cansaríamos mais em função de prestar a atenção a uma tela, né, de computador do que quando a gente está no consultório em que há diferentes estímulos, né, no ambiente. Então, claro, dá para fazer essa conexão, né? Eu acho que sim, tem processos psicodinâmicos, né, implicados que nos desgastam, mas também tem processos, né, da psicologia cognitiva, até mesmo da psiquiatria também cognitiva, que vêm para somar nas explicações. E nós ainda temos que tu trouxesse de uma atenção, né, mais focada na tela. Uhum. E nós teríamos também um outro exercício que é poder entrar nesta disposição de mente, que uma atenção flutuante, né, que para a escuta do inconsciente do paciente, e para nós colocarmos também o nosso inconsciente, né, nos entregarmos neste encontro, é como se exigisse um pouco mais na tela. Eu sinto desta forma. Sim. Não é? É como se no consultório nós já tivéssemos desenvolvido algumas estratégias
não é? Que são individuais de cada um, nessa entrega, nesse poder entrar nesse outro estágio de mente, digamos assim, não é? Que é essa disposição mental do analista na escuta, né? Através do seu inconsciente, da escuta do inconsciente do seu paciente. Percebo que com alguns pacientes, talvez pelo vínculo que se estabelece, e mesmo com pacientes que o atendimento desde o início é online. Tá? Esta via é mais facilitada do que com outros, né? Que vai depender também de como se constitui esta dupla. Eu fiquei pensando no que tu perguntaste, né, Richelle, e pensando um pouco assim como é que foi comigo, né? Assim, realmente alguns atendimentos que eu fazia remoto antes da pandemia eu fazia do consultório, né? Então eles ficavam, digamos assim, que diluídos, né, ao longo do dia, né? No momento que eu passei toda a clínica, então, para o remoto, né, ali em março, eu pensei algumas coisas, assim, que eu precisava achar um jeito de me organizar, porque os primeiros dias foram exaustivos, né? Eu terminava e eu não queria mexer, não queria olhar o celular, eu não queria olhar a televisão, eu não queria nenhum contato com tela, né? E aí fui criando algumas, assim, apesar de que na minha casa eu tenho um espaço que eu consegui montar um espaço para mim fora da casa, a casa não me interfere de forma nenhuma, assim, não tem barulho né, não tem, eu estou num espaço fora de casa, na minha casa, mas o que eu quero dizer, assim, eu criei algumas rotinas, assim, eu parei de atender sem intervalo, eu costumava atender sem intervalo, hoje eu faço pelo menos 10 minutos de intervalo, às vezes fico tentada, né, a diminuir o intervalo, digo não, né, porque não é o momento de fazer isso, eu preciso levantar, eu preciso sair um pouco, eu vou tomar uma água, eu vou mudar o cenário, né, eu acho que isso me ajudou muito, né. Eu me sinto muito focada nos atendimentos, né? Eu gosto, me sinto muito bem atendendo de forma online, né? Mas eu acho que tem essa novidade, assim, né? Acho que ninguém pensou que ia... Acho que agora as pessoas estão pensando que podem ficar atendendo só dessa maneira, mas eu acho que antes isso era uma coisa assim, que até se imaginava, mas não, como é que vai ser? Não é bem assim, as pessoas querem o presencial, né? São poucas que querem o remoto, né? Então, eu acho que a gente foi atropelado, né? E a gente agora está se recuperando desse atropelo para ver o que a gente vai fazer com isso, né? Mas eu hoje já não me sinto cansada como eu me sentia no início, não me sinto, né? Mas realmente, assim, eu acho que a gente fica com uma atenção mais focada na tela, né? Eu precisei mexer, né? A minha mesa mudou de posição nas primeiras semanas, né? Até que eu consegui botar ela virada que eu possa enxergar a rua, né? Uhum. Então, assim, isso me ajuda por quê? Porque eu não fico olhando para a tela o tempo todo, né? Eu vejo, assim, daqui a pouco eu estou olhando para a rua, eu estou olhando para... né? Isso me liberou, assim, para não ficar com esse olhar o tempo todo na tela, né? Então... Tá certo. Tem uma pergunta... Tem uma pergunta do Raí, que ele quer saber sobre a questão de atendimento de crianças, se os pais preferem que o tratamento continue sendo online após a pandemia e se isso é possível ou não. Olha, Raí, assim, eu acho que isso vai muito do que a gente vai, assim, criar, né, de novidade nesse momento, né? Eu acho que ainda tem muitos atendimentos que
Eu mesma tenho alguns atendimentos que eu não tenho prazo para voltar para o presencial, né? E não só porque eu evito atender no presencial, mas porque as famílias não querem, né? Eu acho que isso vai ter que ser construído a cada situação, né? Eu acho que vai precisar ser avaliado, né? Ser pensado junto, pensar o que implica a gente permanecer no remoto, o que implica voltar para o presencial, quando a gente ainda está vivendo uma situação de pandemia, né? Assim, a pandemia não acabou, né? Então, assim, eu acho que daí vai muito da dupla, né? Da relação que a gente tem com a família, né? Eu vejo as crianças, assim, muitas vezes saudosas, né? Da sala, das coisas que tem na sala, da presença física, né? Mas eu também vejo elas muito adaptadas. Eu acho que a gente tem realmente essa experiência assim de termos na nossa clínica crianças e adolescentes que nasceram com um celular na mão, com um computador, sabem mais do que a gente, né? Acho que eu tenho aprendido muito também, assim, com recursos, com outras coisas que a gente pode fazer num atendimento de crianças, né? Eu estou falando hoje mais das crianças porque eu acho que nos incita assim a pensar e ver como é que é. A gente tem toda uma situação de como é que vai ser a técnica, né? O que a gente vai fazer, até onde a gente pode ir, né? Então, assim, eu vejo que isso depende muito da relação que a gente tem com as famílias, do que tem no desejo das famílias também, né? Então... Renata. Posso contribuir brevemente? Oi, pode sim. falar. Depois Desculpa, né, interromper, mas acho, só para também tentar responder um pouco da pergunta da colega, existe um conceito dentro da perspectiva psicanalítica que o Paolo Migoni, que é um psicanalista italiano, tem descrito muito, que é sobre o parâmetro, a técnica, que muitos de vocês já devem ter escutado sobre esse conceito, mas ele vai falar explicitamente sobre o parâmetro, a técnica, até coloquei o link do texto aqui no chat, né? Nestes casos em que, por exemplo, né, a gente começa os tratamentos, né, numa modalidade presencial, migra para a modalidade online e depois a gente fica se perguntando, e agora o que a gente faz? A gente continua ou a gente continua online ou a gente volta para o consultório? Basicamente, né, o que ele vai dizer, em linhas gerais, que parâmetro técnico é tudo aquilo que não foi combinado previamente, tá? Que não se diria, tu não combinou com um paciente que tu faria terapia online com ele em um dado momento, né? Isso aconteceu em situação pandêmica. E que tu inclui essa combinação nas regras terapêuticas e que ao final, né, daquilo em que foi estipulado ou combinado, o terapeuta conjuntamente com o seu paciente pode abrir mão ou não dessa combinação. Acho que, né, as contribuições da EDA, né, são super interessantes e acho que vão também nessa linha, mas acho que a gente tem que pensar também, né, no processo psicoterápico que ali está se estabelecendo, né, para pensar como é que nós vamos continuar, né, com esse tratamento. Para quem quiser ler um pouco mais o texto, né, eu deixei ali eu deixei para o pessoal poder acessar. Eu tenho, só complementando o que tu está trazendo, né, Lua, assim, na minha clínica, crianças e adolescentes que o meu contrato com eles de trabalho era presencial, né, quando migramos para o atendimento remoto, a minha combinação com as famílias e que eles me autorizaram, então, né, eu pedi uma autorização, né, propus uma autorização para eu poder atender de forma remota, e eu coloquei especificamente que enquanto nós estivermos vivendo nesse momento de isolamento social, de pandemia, de evitarmos, né, o atendimento presencial, né? Então é isso aí, é um parâmetro, né? Assim, o que vai acontecer depois eu não sei, né? Não sei ainda, né? Eu acho que isso vai ter que ser construído, vai ter que ser avaliado, vai ter que ser muito pensado, né?
Por que ir voltar, então, para o atendimento presencial? E também, se as famílias não quiserem, por que não voltar, né? Então, acho que isso que tu está trazendo é bem importante. A gente tem uma situação atual, né, do que a gente está vivendo, e, bom, né, temos o depois que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Exato. Eu não sei, né? Assim como quando tínhamos pacientes que por necessidade de trabalho ou de estudo ou de uma mudança de vida resolviam mudar para o exterior. Uhum. Né? Também precisávamos fazer uma recombinação, né? Ou encaminhar para alguém, para algum colega fora, ou na continuidade do tratamento, então, recombinarmos, inclusive, as formas de pagamento, não é? Os honorários, como eles vão acontecer. Então, tem uma série de alterações aí também nestas combinações, neste enquadre que vai acontecer, né, que acabam acontecendo. E que são importantes de serem recontratadas, então. Eu queria comentar uma coisa, assim. Bom, primeiro queria agradecer e dar os parabéns, né, à Eda, à Magda e ao Luan, né? A gente tem um grupo aqui que é o grupo de organização do evento, né? E a gente fica comunicando, enfim, aqui fazendo combinações em paralelo, e todo mundo comentando como passou rápido esse encontro, quanta coisa importante, quantas coisas para discutir ainda. Então, primeiro, agradecer a vocês. Eu fiquei pensando uma questão, assim, que eu acho que é também importante, né? Não sei se vocês têm essa... Na minha clínica, pelo menos, o que eu percebo é uma quase ausência de faltas dos pacientes, né? Eu vejo, assim, uma coisa que às vezes acontecia com mais frequência, né? Opa, desculpa, aqui, deu um sinalzinho do meu... Saiu minha tela, deu o sinalzinho da bateria. Uma coisa que aconteceu com mais frequência faltas, em geral, assim, né? Pedidos de troca de horário também. E hoje, na minha experiência, tem sido quase que inexistentes. Assim. Falta nenhuma, eu acho, nesse período. Pouquíssimas, raríssimas. Daria para contar nos dedos, né? A Richelle botou que não tem o que dizer para o terapeuta. Não sei se não tem desculpa, né? Bom, mas o horário da pessoa, ela vem ou ela não vem se ela quiser, né? Enfim, então acho que esse é um tema, né, também interessante. A questão do cansaço que vocês comentaram, que a Eda estava falando, eu fiquei pensando, é que teve uma outra situação, né? Eu acho que além do cansaço, talvez da tela, dessa coisa da luz, né, todo o tempo sobre os olhos e tudo mais, tem uma coisa que logo no início, ou por um bom tempo, nós também, e principalmente, não sei, talvez vocês me achem meio preconceituosa, mas eu vou dizer, principalmente nós, mulheres, acumulamos várias funções, né? Além de tu estar em casa atendendo, tu estava dando conta do almoço, da roupa, dos filhos, blá, blá, blá. Então, teve uma sobrecarga de tarefas, né, que não, enfim, que não existiam antes. Para mim, pelo menos, não existiam. Eu saía de manhã, vinha almoçar em casa, saía de volta, voltava às 7 da noite, né? E para muitas, eu entendo que foi assim. Então, também acho que o cansaço veio nesse sentido, de não só o consultório veio para dentro de casa, mas dar conta de todas as coisas da casa. Renata, tem outra questão aí que eu acho que é ótimo tu tocar nesse ponto, né? Que é, além disso, que eu ia comentar e me passou. Lá em março, a gente estava vivendo um momento caótico de mundo, né? Então, assim, o que ia acontecer? Como é que ia ficar a nossa clínica? Como é que a gente ia dar conta da angústia dos outros quando a gente também estava angustiado, né? Com medo, com receio, sem saber o que estava acontecendo, né? Com a cidade deserta, Então, talvez, eu fiquei pensando nisso também, talvez seja um somatório de coisas,
né? Somatório do desgaste do online, somatório com mais o desgaste da nossa rotina de trabalho, né? Com as angústias da pandemia, né? Porque a gente estava dando conta da angústia dos outros, mas a gente tinha as nossas também, né? E aí, Claro. o que nós vamos fazer com a nossa clínica, né? Nós vamos conseguir atender online, os pacientes vão querer atendimento online, vão querer manter os seus acompanhamentos, né? Então, acho que foi uma série de coisas aí que contribuíram muito, né? Principalmente para aquele início lá em março, abril, talvez, né? Claro, e nesse início, né, como fica a questão da simetria daí? Quando nós também estamos tomados pela angústia. A simetria é importante. Diga, Renata. Não, mas assim, só para complementar isso que a Eda está falando rapidinho, que eu vi que tem mais comentários. Mas assim, logo ali no início, eu não me lembro, talvez em abril, assim, daí começaram a surgir esses webinars, essas reuniões, grupos, darará, né? E eu fui uma que fui me inscrevendo, participando de coisas. Mas logo no início teve uma que eu participei, e que era um grupo de psicanalistas da Argentina, de Barcelona, era um grupo assim, né? E eu estava num desses, e uma pessoa começou a falar muito da doença, como é que estava em Barcelona, e que a fulana tinha adoecido, e que estava muito mal, e que Beltrano, não sei o quê. E aquilo começou a me dar uma angústia realmente muito grande. Até que uma outra colega entrou e disse assim, bem, ok, nós estamos vivendo isso, mas nós temos que pensar isso nos atendimentos com os pacientes, ou temos que pensar os pacientes com as suas demandas de sempre, né? E como, sem negar o coronavírus, obviamente, mas como o coronavírus entrou em cada um de nós. E aí, assim, né? Bom, essa é a psicanálise que eu acho que, nesse sentido, para mim, né? Vou usar um termo, talvez, assim, meio exagerado, mas eu acho que é salvadora, porque é isso, né? É poder pensar sobre as nossas coisas que estão além daquilo. Claro, porque a gente também teve saúde, obviamente. Talvez se eu não tivesse, né, tivesse vivido, enfim, tivesse contraído, alguém muito próximo a mim tivesse contraído, talvez, né, não pudesse estar dizendo isso. Felizmente não tive casos, né? Mas, assim, acho que poder pensar e ajudar os pacientes a pensarem também, né? As suas histórias, as suas coisas, e como o coronavírus entrou na vida de cada um. Então, enfim, né? Era isso. Tem mais gente que quer falar. Vou fechar aqui. Então, pois é, aí tem um pedido do Augusto, que já falou algumas mensagens atrás, pediu para falar. O Augusto Mas, Michele, vamos deixar passar um pouquinho, assim, não sejamos tão rígidos no nosso horário das 9 horas. Então vai lá, Augusto. Apesar que tem o jogo do Grêmio, só se tu quer ver o jogo do Grêmio. Não, pois é. Então, mas vamos... Não é bem assim, é para secar mesmo. Augusto, a palavra é tua. Opa, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou graduando de psicologia, né? Estou no 10º período, formando agora pela Una Bom Despacho, em Minas Gerais. Eu gostaria de parabenizar e agradecer imensamente a vocês, né, pelas discussões, pelas informações super relevantes que vocês trazem para nós aí das pesquisas, das práticas de vocês, né? Eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa que chama PsicoOnline. Nesse projeto eu trago experiências do estágio de acolhimento psicológico online, que eu estou fazendo no modelo de plantão psicológico, pelo Espaço Psi da minha instituição. Esse plantão ele já existia na sede da faculdade, e decretado o começo da pandemia, né, o contexto, abriu o acolhimento para a comunidade. Então, assim, apesar da minha atuação ser em plantão psicológico, que tem um número de sessões mais limitado, que tem os objetivos mais diretivos, por ser mais urgencial, como grupo, nós resolvemos abordar o atendimento psicológico em sua totalidade, né? Então, abordando o plantão, abordando o atendimento psicológico, né, psicoterapia, abordando grupoterapias, avaliação psicológica e outras modalidades.
nós estamos nos apresentando semanalmente, né, para graduandos, graduados, pessoas interessadas. As apresentações até aqui, né, a gente trouxe as temáticas e pesquisas em cima delas, não no intuito de expor respostas definitivas, né, mas de fomentar a discussão e estimular o interesse, né, de todos por essa modalidade de atendimento. Até agora, as temáticas que a gente trouxe foi o histórico do atendimento online, o setting terapêutico, a condução do atendimento, né, e todas as nuances que envolvem isso. Nesse final de semana, nós vamos apresentar a temática principais demandas de atendimento psicológico online no contexto da pandemia. E foi nessa perspectiva de estudos que eu busquei por cursos e capacitações disponíveis e acabei encontrando esse maravilhoso evento, né, que vocês promoveram hoje. A vertente teórica que vocês abordam, né, que eu observei, nos seus estudos, né, e nas conclusões, é uma vertente psicanalítica, né, diferente dos meus acolhimentos, por exemplo, que seguem a premissa existencial, mas eu gostaria de ressaltar o quanto que eu estou satisfeito com as informações que vocês disponibilizaram, né, e a discussão que vocês trazem. Com certeza isso enriquece o meu conhecimento, né, o conhecimento de todos aqui presentes, mas eu acredito que eu, como sou porta-voz de outro grupo, acaba indo trazendo muito do que vocês estão falando também para lá, né? Especialmente, eu acho muito interessante a clínica da criança, que é uma questão que a gente até então estava abordando pouco, né? Pouco foi falado ali, e é mais uma discussão para a gente trazer, né? Não com respostas prontas, como eu disse, mas com a construção, né? Com todos os presentes. Então, assim, isso é um modelo de atendimento, né, que ainda conta com um número limitado de pesquisas que deve ser investigado, né, por uma demanda que está bem além da pandemia, né, apesar da gente estar nesse boom, né, como o nosso querido doutorando citou, mas, então, essa necessidade de pesquisa, né, que é o que a gente está tentando desenvolver, e a gente vê que vários pacientes preferem, inclusive, esse modelo, e muitos, inclusive, só se disporam ao primeiro contato com a psicologia dessa forma, né? Seja por questões de autoimagem, seja por questões de locomoção, de distância, da indisponibilidade do serviço de psicologia na abrangência toda que é o Brasil, né? Que muitas vezes não tem acesso, populações que vivem em cidades menores, né? Em cidades rurais, muitas vezes não tem esse acesso à psicologia e está tendo agora, né? Então, cabe muita pesquisa, cabe muita investigação nesse sentido e gostaria, né, de estimar muito sucesso para todos, né? Para agradecer novamente aí as discussões, desejar muito sucesso ao nosso palestrante doutorando, né? Espero que chegue lá, o caminho é muito bom, a temática é muito importante e se me cabe, né, ressaltar, eu faço aqui o convite, né, para vocês participarem das nossas apresentações do Projeto Psico Online, que é todos os sábados, às 9 horas, trazendo mais perspectivas. Oi? Augusto, manda para nós, bota ali no chat Vou mandar, obrigado. Muito obrigado. Por favor, a gente. E a gente pode compartilhar na página da Horizontes, tá? Ah, que legal, Obrigada. agradeço muito. Obrigada. Mas é isso, gente. O grupo de vocês aí, com as pesquisas de vocês, estão agregando no nosso. Então, já de estar aqui participando, né? Então, são super bem-vindos para estar lá discutindo, trazendo mais reflexões, trazendo as perspectivas de vocês, que eu tenho certeza que são perpassadas por muita prática, por muita experiência, né? Vejo aí as falas de vocês carregadas de experiência. Então, muito grato mesmo, viu, por essa oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigada, Augusto. Eu acho que tu também pontuas algo importante, assim, da gente levar em consideração como um ganho desse período todo, né? Nós estamos com acesso e com encontros que a gente não imaginava ter como a gente tem hoje, né? A gente tem visto nos encontros das quintas psicanalíticas pessoas de diversos lugares do Brasil, do exterior. Isso nos aproxima e eu acho que a gente está nesse momento, assim, nesses encontros como o de hoje, se abastecendo,
né? Acho que é nas trocas, né? E tu tem razão, assim, quantos acessos que as pessoas que nem imaginavam que poderiam ter, né? A gente vê, por exemplo, no nosso curso de formação, que nós temos também no Instituto, né? Da procura que a gente tem tido de pessoas de fora de Porto Alegre, por exemplo, né? Que querem fazer formação e, enfim, né? Estão hoje podendo ter muito mais acesso, assim, muito mais oferta também para escolher, né? Porque o remoto promove isso, né? Que bom, assim, que bom, fico feliz dessas trocas. E de lembrar, Augusto, nós tivemos logo no início da pandemia aqui na Horizontes um plantão psicológico também, né? Onde atendemos diversas demandas da população, né, em função da situação da pandemia, da angústia e do desamparo em que todos nós estávamos naquele momento. Não é? Então, foi, acho que, uma experiência bem importante, tanto na Horizontes, quanto na Sociedade Brasileira de Psicanálise também, onde nós também tivemos essa experiência por alguns meses, né? E que se atendeu pessoas de diferentes lugares, inclusive do exterior, né? Que buscaram e que tiveram o seu primeiro contato com atendimento psicoterápico, com a psicanálise, né? E que também tiveram uma escuta diferenciada nesse momento. Deixa eu ver. Pessoal, estamos já passando do horário, mas tem algumas observações e perguntas que eu achei bastante importantes aqui, tá? Eu vou ler o que tem no chat, que eu achei muito interessante, o que a Ana Carolina Peixoto perguntou. Será que os atendimentos online diminuem a implicação dos sujeitos no próprio processo, visto que não há locomoção, pagamento em dinheiro, etc.? Se havia falta quando era presencial, talvez indicasse alguma resistência, por exemplo. E agora? Como é que a resistência vai se expressar nesse atendimento online, né? Achei interessantíssima essa pergunta. Se vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, aí a gente vai encaminhando para o final. Me parece que a resistência acaba aparecendo também no atendimento online. Às vezes nos silêncios, por vezes nos atrasos, em dificuldades, por exemplo, esqueci de carregar o celular, né? Olha aqui, ó, terminou a bateria do computador. Então, de diferentes formas, né? Na solicitação de mudança de horário. Então, ela acaba aparecendo também. Uhum. A questão é nós estarmos com uma escuta atenta para a forma como vai se estabelecer, né? Como vai aparecer essa resistência. Sim. Michele, só dizer uma palavrinha não me inscrevi. É o seguinte, eu tenho a impressão que o online ele funciona quanto melhor nós estivermos bem com ele. Acho que o assunto todo quer dizer, se a gente, por exemplo, eu digo para vocês, eu estou aqui há 7 meses, às vezes eu fico pensando, tomei roupa, e quando eu sair daqui, porque a coisa é tão, chego aqui e ligo, eu uso muito pelo celular, pouca coisa pelo Skype. Então, acho que quando já é uma ferramenta da gente, no início pensar no bidimensional, transformar em tridimensional, não sei, para mim está tudo muito igual. O que eu faço quando eu consigo, enquanto eu não carrego, usar os dois microfones, eu acho que isso se ouve muito melhor, se ouve mais. Eu acho que isso é uma coisa nova. Desculpem invadir, Michele, mas é isso. E parabenizar, realmente, acho que foi uma noite, como disse a Renata, passou rápido e muito boa, muito boa. Muito obrigado. Posso comentar um pouquinho? Claro. E, Luan? Tem talvez vocês conheçam um psicanalista aqui gaúcho, né, que é o Cláudio Eizeric, né, da SPPA,
que num dos trabalhos dele, né, falando sobre essas questões relacionadas, né, às psicoterapias ditas à distância, ele questiona, né, faz uma provocação. Será que são novos problemas da psicoterapia online ou será que são problemas antigos com novas roupas? Né? Então, será que os fenômenos resistenciais são novos fenômenos em função da internet ou será que já eram aqueles mesmos fenômenos que só aparecem de outra forma? Né? E te confesso que eu concordo com ele, eu acho que tem muitas coisas, né, que só se reatualizaram de outra forma nos tratamentos online. Acho que a colega, né, ali questiona, será que o paciente está menos implicado com o processo? Não sei, acho que a base de qualquer processo psicoterapêutico está relacionado com a motivação. O paciente tem que estar motivado a querer mudar, e se ele está procurando um tratamento online, né, ou se ele segue num tratamento online, também mostra uma motivação desse paciente para um tratamento. Mas também fico pensando que talvez, né, aquele momento pré-reflexivo que a pessoa vai para o consultório, né, lá no ônibus ou no carro pensando sobre o tratamento, né, sobre o que vai dizer para o seu psicólogo, e depois o pós-reflexivo, né, que vai embora da consulta pensando, às vezes talvez possam vir atravessados, né, em função dessa facilidade de que eu posso sair da consulta online e menos de 2 minutos, 30 segundos depois eu posso entrar numa nova reunião, né, com o pessoal de trabalho, né, e talvez nem ter tempo de metabolizar tudo que aconteceu, né, ou de processar algumas coisas. Não tenho percebido, daí agora eu vou falar da minha clínica, né, de que os pacientes, né, estejam menos implicados em função de ser online. Eu acho que o engajamento, né, deles, tanto no presencial quanto no online, permaneceu mesmo. E eu penso mesmo e vejo a mesma coisa dos pacientes que começaram totalmente online, né, que eu não tive, né, um contato no consultório e possivelmente nem vai ter, porque, né, eles são de outros estados, até de outros países, mas que se mostram muito engajados, né? E eu acho que, de fato, resistência vai aparecer no momento, como a Magda disse, né, que esquece o telefone de carregar. Já tive uma situação de um paciente que desligava o Wi-Fi para cair a conexão quando ele tinha uma certa dificuldade de abordar alguns temas dos quais ele mesmo estava trazendo, né? Então, quando ele não queria se aprofundar. Então, acho que tem fenômenos que vão reaparecer, mesmo mudando a configuração. E tem uma outra questão, é como aparece também a resistência do analista às novas tecnologias também, a essas novas roupagens. Uhum. Porque tem a resistência do paciente, mas também pode ter a resistência do analista, né, a esta nova possibilidade de trabalho. Eu acho que nas resistências, desculpa, Meta, mas acho que nas resistências do analista, eu vou dizer assim, o que eu já comentei em outra situação. A mim, o que incomoda é achar um lugar. Eu já me mudei diversas vezes dentro de casa. Diversas situações. Agora estou acomodada em outro lugar, assim, olhando a rua também. Como eu sinto falta da minha poltrona. Mas eu voltei para o presencial, né? Já voltei em maio, final de maio, início de junho, atendendo alguns. E agora algumas pessoas têm me pedido mais. E eu estou voltando mais, né? Mas, assim, parece que lá era meu lugar, estava, né, assim, ajeitadinha ali. Não que eu não sinto a casa como meu lugar, mas é diferente. Eu já me mudei várias vezes. Um período num lugar, depois outro período no outro, agora estou em outro. E assim eu tenho funcionado. Não sei, né? Mas eu acho que o setting está dentro da gente, porque é isso, né? Quando a gente está bem, como disse o Fernando, com as nossas escolhas, eu acho que fica bem. Mas eu precisei me mudar algumas vezes. Bom, a Richelle, ela quer ver o jogo do Grêmio. Não, mentira, ela quer secar o Grêmio. Não, também. Acho que a gente vai se encaminhando para o fim, né? A Richelle que é colorada, então, Richelle, descobri isso agora. Na verdade, eu do Grêmio, José, tá bom, né? Eu tô São José. Não, tô brincando. Tu torce para quem? São José. Ali do Zequinho. Ah, sim.
Tô A brincando. Paula Antoniette está perguntando se no presencial cabe ou não a máscara. Interfere? Bah, Não dá para ouvir direito. Às vezes, se a pessoa sussurra, é difícil. E no final do dia, eu fico rouca. É Então, muito ruim atender de máscara. Difícil. Eu acho muito ruim atender de máscara. Bom, eu ainda não tenho a experiência do retorno para o presencial, né, pessoal? Então, Muito cansativo. eu sugiro que ainda esse ano a gente faça outro encontro para seguir falando sobre esse tema. E eu acho que uma coisa que a gente... o atendimento de adultos e adolescentes é importantíssimo, mas acho que a Eda entrou um pouco no atendimento de crianças, mas eu acho que é o que traz mais particularidades, assim, né? É o mais... Inclusive o presencial, isso, a máscara, o álcool gel, faz o quê? Separa os brinquedos, não separa, quer dizer, se tinha algum brinquedo coletivo, tem que separar. Eu acho que a gente tem que voltar a falar sobre o atendimento de crianças online, né? Renata, sugiro aí tema para algum isso futuro aí de isso pauta, né? Tá bem. Então vamos lá, pessoal. Agradeço aos convidados a participação. Doutor Luan, muito obrigado por colaborar conosco aqui com a Clínica Horizontes. Realmente, pessoal estudioso e colaborou demais. Tem um chat aqui cheio de observações do pessoal. Realmente é um assunto, acho que nós vamos ter que fazer mais um evento. E na semana que vem, o tema vai ser a transmissão da psicanálise. Inscrições... Só para engatar esse assunto aí, são assuntos que se complementam, porque acho que nós também vamos poder perguntar e discutir, por exemplo, com a Gleda Brandão, que é do board da IPA, né? que é da comissão diretiva da IPA, da International Psychoanalytic Association, sobre como vai ficar, né? A formação psicanalítica, toda a questão de seminários e análises com essa mudança, né? Porque até então era algo discutível, até fevereiro era algo que se pensava em relação às formações, e agora faz o quê, né? Então, acho que um assunto encaixa no outro. Para a semana que vem, essas questões podem ser trazidas também para a Gleda, né? Só para contribuir. Acho que vai ser um tema interessante também para a gente questionar os convidados na semana que vem. Gente, para se inscrever no evento, pode ser no link da bio do Instagram, da Clínica Horizonte, ou acompanhe a Clínica Horizonte no Facebook, pelas postagens, e a gente coloca o link da inscrição. Uma ótima noite para quem nos acompanha até aqui e espero vocês a semana que vem. Obrigada, boa noite. Tchau, pessoal, obrigada. Obrigado. Tchau, Luan, obrigada.